Meus dedos tremiam tanto que mal conseguia segurar o buquã. Rosas brancas. Eu tinha pedido peanias cor-de-rosa, mas minha futura sogra insistiu que branco era mais elegante, mais apropriado para a família Santoro. Engoli aquilo como engoli tantas outras coisas nos últimos 8 meses. O vestido apertava na barriga, mesmo com os ajustes de última hora. 16 semanas. Uma barriguinha discreta que o corte em Copyright Hill escondia bem, mas que eu sentia pulsar a cada respira libraó. Do lado de fora da sacristia, ouvia o murmúrio dos convidados ocupando os bancos da igreja San Libraó Francisco, no Coraã Libraó dos Jardins. 200 pessoas. Flores importadas. Um quarteto de cordas que custou mais que o carro da minha Emian Libraé. Tudo pago pela família dele, obviamente. Rodrigo tinha insistido. Vocan merece o melhor, amor. Deixa comigo. Rodrigo. Meu noivo. Pai do meu filho. O homem que conheci numa festa de Copyright veio há um pouco mais de um ano, quando eu servia drinks num evento corporativo para pagar a faculdade de pedagogia. Ele estava lá, em pé canvel de linho branco, e me olhou como se eu fosse a única pessoa no Salão Liberal. 3 meses depois, este ano vamos morando juntos no apartamento dele em Moema. 5 meses depois, o teste deu positivo. 6 meses depois, um anel de diamante. Rampido demais, minha Emian Libraé tinha dito. Mas o que ela sabia? Passou a vida inteira sozinha depois que meu pai nos abandonou, limpando casas para me criar. Rodrigo era diferente. Rodrigo me amava. Rodrigo queria construir uma família comigo. A porta se abriu. Esperava ver a assessora do casamento, mas era Melissa, minha madrinha, com uma expressão libraó que nunca tinha visto no rosto dela. P.A. with Tilda, Lida. Olhos arregalados. Lari, a gente precisa conversar. Agora? Mel, eu entro em 5 minutos. Ela fechou a porta e encostou nela, como se precisasse se segurar. Nas Emian Libros, tinha o celular dela. A tela estava acesa. Vocan conhece uma tal de Fernanda Vilela? O nome me atingiu como um soco. Conhecia. Claro que conhecia. A ex-noiva de Rodrigo. Eles tinham terminado 2 anos antes de me conhecer. Ele falava pouco sobre ela, apenas que tinha sido um relacionamento tean sobrescrito 3 Chico, que ela era controladora, em Sanvel. Que o tean Copyright Rino tinha sido nesse Zan Rio para a sanidade mental dele. A ex do Rodrigo? Conham o nome. Porco. Melissa estendeu o celular. Na tela, uma mensagem de Instagram de uma conta que o Enian Libraó conhecia. Ela me mandou isso 10 minutos atrás. Disse que tentou falar com Vocan, mas Vocan bloqueou mensagens de desconhecidos. Era verdade. Depois que o noivado foi anunciado, comecei a receber mensagens esquisitas. Bloqueei tudo. Peguei o telefone. A mensagem era longa. Comecei a ler e o CH Libraó pareceu desaparecer debaixo dos meus PAN Copyright S. Melissa, Enian Libraó sei quem é Copyright a noiva do Rodrigo, mas ela precisa saber a verdade antes de cometer o maior erro da vida dela. Rodrigo e eu Enian Libraó terminamos há 2 anos. Terminamos há 8 meses. E Enian Libraó terminamos porque o relacionamento era tean sobrescrito 3 Chico. Terminamos porque eu descobri que ele mantinha outra mulher num apartamento em Moema. Quando confrontei, ele disse que ia escolher. Uma semana depois, bloqueou meu número e sumiu. Etian Copyright hoje Enian Libraó recebo R$140 mil que emprestei para ele salvar a empresa do pai. Tenho prints, transferências, tudo. Se ela estian gran vida, faem o teste de paternidade. Rodrigo tem um estian sobrescrito 3 rico que ninguém copyright M da família conta. As letras dan avam na minha frente. Really. Reli de novo. 8 meses. 8 meses atrás, eu Jan estava com Rodrigo. Morávamos juntos. Ele dizia que me amava todas as noites antes de dormir. Larry. Melissa segurou meu braço, ela mandou prints. Muitos prints. Conversas, transferências bancárias, fotos dos dois em viagens. A última foto copyright de Marão deste ano. Marão. Eu Jan estava gran vida em Marão. Rodrigo tinha viajado a trabalho para Gramado. 4 dias. Me ligava todas as noites, dizia que estava exausto, que a cama do hotel era horrorável, que sentia minha falta. Mostra. Melissa hesitou, mas desbloqueou a galeria. Lá estavam.
Rodrigo e uma mulher morena, linda, sorrindo em frente a um lago. A legenda: último fim de semana antes de tudo mudar. A data: 19 de Maranhão. Minha primeira ultrassom tinha sido em 22 de Maranhão. Ele segurou minha Emian Libraó. Chorou quando ouviu o Coraan Libraó do Beban. Sentia o céu a subir. Enian Libraó era enjoo matinal. Era noio. Tem mais, Melissa sussurrou. Ela disse que a Emian Libraé dele sabia de tudo. Que a dona Clã o dia ajudou a pagar Fernanda para ficar quieta, mas o dinheiro nunca chegou na conta dela. Dona Sheila Iudia. Minha sogra. A mulher que insistiu nas rosas brancas, que refez a lista de convidados trans vezes porque precisava manter as aparências, que sugeriu com delicadeza que eu assinasse um acordo PRAN Copyright Nupcial sans sobrescrito 3 para proteger o patrimônio da família. Querida, nada pessoal. A porta bateu de novo. Minha Emian Libraé entrou, radiante, ajeitando o chale de renda que eu tinha dado de presente para ela. Minha filha, Vocan Estian linda. Rodrigo an Copyright, um homem de sorte. Te é pronta. Lleve tocar a. Ela apareceu em Tean Libraó meu rosto. Melissa segurando meu braço. O celular na minha Emian Libraó. O que aconteceu? Enian Libraó consegui responder. Apenas entreguei o telefone para ela. Vi as expressões S mudarem no rosto da minha Emian Libraé conforme ela lia. Confusa Libraó raiva. Em Tean Libraó algo que eu raramente via nela, uma fúria fria, perigosa. Esse filho da Emian Libraé. Ela nunca falava a palavra Libraó. Bateram na porta. A voz da assessora, animada. Larissa? Estamos prontos. Seu pai Jan Estian esperando. Meu padrasto, na verdade. Beto. O homem bom e simples que minha Emian Libraé conheceu trans anos atrás, que trabalhava como marceneiro e tratava ela como uma rainha. Que chorou quando pedi para ele me levar ao altar porque nunca imaginei que ia ter esse preview un copyright Gil, Lari. Olhei pro buquã na minha Emian Libraó rosas brancas que eu Enian Libraó escolhi. Olhei pro vestido que custou 18 mil reais do dinheiro do Santoro. Olhei pra barriga onde meu filho crescia. Larissa, minha Emian Libraé, segurou meu rosto com as duas Emian Libros. Vocan Enian Libraó precisa fazer isso. A gente sai pela porta dos fundos agora. Eu levo Vocan embora. 200 pessoas. Emian Libraé. Ele Estian Lan no altar. Eda! Deixa ele esperando. Ele merece. Melissa tocou meu ombro. Lari, eu mostro essas mensagens para todo mundo agora se Vocan quiser. A gente Exan e esse canalha na frente de todos os convidados. Respirei fundo. O Beban mexeu, a primeira vez que senti nitidamente. Uma borboletinha na barriga. Meu filho. Nosso filho. De Rodrigo. Do homem que me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo, enquanto mantinha outra em Gramado. Do homem cuja Emian Libraé tentou comprar o silêncio da ex-noiva. Da família que mudou meu buquã, minha lista de convidados, que me fez assinar Papian Copyrights para proteger o patrimônio. Em Tean Libraó lembrei de algo. Semanas atrás, Rodrigo tinha pedido para eu assinar uns documentos. Formalidades do Cartian sobrescrito 3 Rio, amor, para agilizar o processo. Eu tinha assinado sem ler direito, confiando nele. Confiando. Mel, falei devagar. Vocan conhece algum advogado? Beto segurou minha Emian Libraé pelos ombros, tentando acalmar lá, mas ela se soltou. Vocan quer falar de golpe? Em Tean Libraó vamos falar do golpe que Vocans deram na minha filha. Fizeram ela largar o emprego, isolaram ela, fizeram ela assinar documentos para roubar o filho dela se der errado. Isso é um copyright crime, sua bruxa. Carlos olhou para mim. Vocan tem uma can sobrescrito 3 pia desse acordo PRAN Copyright Nupcial? Tenho. No meu e-mail. Mande para mim. Agora. Ele recitou o e-mail dele. Eu enviei, ali mesmo, na frente de todo mundo. O celular dele vibrou. Ele abriu, leu. Fechou os olhos. Isso Enian Libraó tem validade legal nenhuma, ele disse, cansado. Clã usulas abusivas, Coaan Libraó influêncita, desequilíbrio total. Qualquer juiz anula isso em 5 minutos. Ele olhou pro filho com uma Decipan Libraó Tean Libraó profunda que quase senti pena. Quase. Vocan Enian Libraó an copyright homem. Promille covarde. Rodrigo tentou falar,
mas Carlos ergueu a Enian Libraó. Enian Libraó, Vocan me envergonha. Envergonha o nome da nossa família. Ele se virou para mim. Larissa, eu Enian Libraó posso desfazer o que meu filho fez. Mas posso garantir que Vocan e essa criança serão Libraó amparados. Legalment, financeiramente, como for necessa, Rio. Vocan tem minha palavra. Enian Libraó era o que eu esperava. Dona Sheila Yudi explodiu. Carlos, Vocan Enian Libraó pode estar falando Sun Copyright Hill. Ela armou isso tudo. Ela. Cale a boca, Cláudia. Pela primeira vez em 30 anos de casamento, cale a boca. Carlos desceu do altar. Padre Augusto, Enian Libraó vai ter casamento hoje. Lamento pelo transtorno. O padre apenas assentiu, aliviado por ter uma saanda. Carlos parou na frente da ex-esposa, porque naquele momento ficou claro que o casamento deles também copyright M tinha acabado. Vocan pode ir embora com sua Enian Libraé, Rodrigo. Vê An Libraó pra casa dela. Amanhã, Libra, a gente conversa sobre a empresa. Ele olhou para mim de novo. Vocan tem onde ficar. Minha Enian Libraé se adiantou. Ela fica comigo. Bom. Amanhã, Libra, meu advogado entra em contato. Vamos resolver isso da forma certa. Ele suspirou, de repente parecendo 10 anos mais velho. Me desculpe. De verdade. Em Tean Libraó ele saiu pela porta lateral da igreja, deixando 200 convidados em silêncio chocado. Rodrigo ainda estava lá, no altar, destruando. Tentou se aproximar. Larry. Eno. Dei um passo atrás e Enian Libraó encosta em mim. Enian Libraó fala comigo. Enian Libraó olha para mim. Mas o Beban. O Beban copyright meu. Vocan vai ter os direitos legais de pai, porque eu Enian Libraó sou cruel como Vocan. Mas eu Enian Libraó sou mais nada sua. Tirei o anel de noivado. Aquele diamante que um dia me fez sentir como uma princesa. Joguei no CH Libraó do altar. O som dele batendo no Enian Rory foi satisfação sobrescrito 3 Rio. Melissa apareceu do nada, me envolveu num Abraham ó. Vocan foi incrível, sussurrou. All hey pros convidados. Alguns estavam horrorizados. Outros pareciam impressionados. Uma senhora mais velha, que o Enian Libraó conhecia, comiam ou a bater palmas. Devagar. Depois outra pessoa. Depois mais outra. Em 30 segundos, metade da igreja estava aplaudindo. Peguei meu buquã. Aquelas rosas brancas que a Dona Sheila Yudi escolheu. E joguei bem longe, por cima do ombro, sem olhar. Quem pegar, gritei, que tenha mais sorte que eu. As risadas exploderam. Minha Enian Libraé pegou meu braço de um lado. Beto do outro. Melissa na frente, abrindo caminho. Saímos da igreja San Libraó Francisco pela porta da frente, sob o sol de dezembro, deixando para TRS um noivo mentiroso, uma sogra manipuladora e 200 testemunhas da melhor decisão Libraó que tomei na vida. Do lado de fora, Melissa parou. E agora? Olhaj proces symbol autorskich praw u azul, limpo, infinito. Agora? Agora eu vou para casa tirar essa roupa ridícula, comer um lanche que eu tenho morrendo de vontade faz 8 meses, e dormir. Amanhã, Libra, a gente resolve o resto. Minha Enian Libraé beijou minha cabiã, eu nunca tive tanto orgulho de Vocan. E pela primeira vez em meses, eu também copyright tive orgulho de mim mesma. Aguardo sua confirma Libraó para continuar com o terceiro e último bloco, onde veremos a jornada de reconstruir Libraó, o acerto de contas final e o desfecho feliz. 3 meses depois, eu estava sentada na sala de espera do escritão sobrescrito 3 Rio de advocacia mais chique que J. tinha visto na vida. Piso de Enian Rory, quadros abstratos nas paredes, uma recepcionista que parecia modelo. O tipo de lugar que me deixaria intimidada antes. Mas Enian Libraó agora. Agora eu estava com 28 semanas de gravidez, uma barriga que Enian Libraó dava mais para esconder, e uma determinação Libraó de A.O. Doutor Daniel Cerqueira, o primo advogado da Melissa, tinha se revelado uma dean diva. Jovem, competente, e com um senso de justiça a que beirava o pessoal. Quando contei minha estian sobrescrito 3 ria completa, ele ficou indignado. Vamos acabar com eles, tinha dito, sem rodeios. E estava cumprindo a palavra. A porta se abriu. Daniel apareceu, de terno cinza,
com uma pasta debaixo do braço e um sorriso satisfeito. Pronta. Nasai pronta. Entramos na sala de reunião ES. Do outro lado da mesa comprida, Rodrigo, visivelmente mais magro e com olheiras profundas. Dona Clã Udia, rígida como sempre, mas sem o colar de peão copyright rolas. E o Dr. Tavares, advogado da família Santoro, um senhor de 60 e poucos anos com cara de quem J.A. tinha visto de tudo. Carlos Santoro estava em outra cadeira, afastado dos outros trans. Desde aquele dia na igreja, ele tinha se separado da esposa e estava morando num flat. Rodrigo tinha sido afastado da empresa familiar temporariamente, o que todos sabiam que significava permanentemente. Daniel puxou a cadeira para mim, esperou eu sentar, então Libraó abriu a pasta. Bom, J.A. que estamos todos aqui, vamos direto ao ponto. Minha cliente exige o seguinte. Primeiro, pensa Libraó alimenta ânsia retroativa desde a descoberta da gravidez etian copyright o nascimento, no valor de Transalwan Rios ânimos mensais. Segundo, pensa Libraó alimenta ânsia de 30% dos rendimentos líquidos do Sr. Rodrigo Santoro APAN sobrescrito 3S Nascimento. Terceiro, guarda unilateral com visita an Libraó regulamentada em acordo de ambas as partes. Quarto. Espera, Rodrigo interrompeu. Guarda unilateral? Larissa, Vocan Enian Libraó pode me tirar meu filho. Olhei para ele. Realmente olhei. Tentei encontrar ali o homem por quem me apaixonei, mas San sobrescrito 3 via um estranho. Vocan tirou o direito de ser pai presente quando escolheu mentir, respondi. Calma. Eu Enian Libraó vou te impedir de ver seu filho. Mas ele vai morar comigo, vai ser criado por mim, e Vocan vai ter que provar que merece estar na vida dele. Dona Sheila Yudia bufou. Que generosidade! Clã Udia, Carlos falou, cansado. Vocan Enian Libraó tem voz aqui. Alian S. Vocan Enian Libraó deveria nem estar aqui. Sou a Avan sobrescrito 3 da Cria A. Vocan copyright a mulher que tentou subornar uma testemunha e forjar um documento de guarda. Seja grata por Enian Libraó estar sendo processada. Dr. Tavares Pigaria. Senhor Santoro tem razão Libraó tecnicamente. A senhora Clã Udia pode responder criminalmente por coaan Libraó e falsifica an Libraó e deoan sobrescrito 3 dica. Sugiro que a senhora permaneça em silêncio. Ela ficou roxa, mas calou a boca. Daniel continuou. Quarto ponto. Indeniza an Libraó por danos morais no valor de R$200 mil, pelos prejuízos causados à saúde mental, emocional e profissional da minha cliente durante a gesta an Libraó de risco. Rodrigo quase engasgou. R$200 mil. Isso é um copyright absurdo. Absurdo, Daniel retrucou, gelado. Foi fazer uma mulher grã vida largar o emprego, assinar documentos fraudulentos e passar por humilha-an Libraó pública. Alian S. Temos laudos emian copyright dicos comprovando que a senhorita Larissa desenvolveu quadro de ansiedade e precisou de acompanhamento psicoan sobrescrito 3 dico emergencial. Posso processar por mais, se preferir. Carlos se inclinou para frente. Eu pago a indeniza an Libraó. Pai. Rodrigo se virou, traando. Vocan J.A. fez estrago suficiente. E tecnicamente, o dinheiro que Vocan pegou emprestado de Fernanda Vilela era meu. Vocan desviou da empresa. Carlos abriu uma pasta PRAN sobrescrito 3 PRIA. Eu mandei fazer uma auditoria interna. Foram R$140 mil em transferências, todas registradas como despesas operacionais. Vocan roubou da PRAN sobrescrito 3 PRIA Fanalha, Rodrigo. O silêncio foi sepulcral. Rodrigo parecia um animal acuado. E eu ia repor. Com que dinheiro? Vocan Enian Libraó trabalha em trans meses. Este ano morando com sua Emian Libraé perdeu o carro, o apartamento, a noiva, o emprego. Carlos Suspiro. Perdeu tudo porque Enian Libraó conseguiu ser homem o suficiente para ser honesto. Vi algo quebrar nos olhos de Rodrigo. Enian Libraó senti pena. Senti, nada. E isso era libertador. Aceitem os termos, Carlos falou pro advogado dele. Pensa an Libraó, guarda, indeniza an Libraó, tudo. E prepara outro documento. Quero transferir um apartamento em nome da Larissa. Quitado. 2 quartos, Vila Madalena. Escritura limpa. Meu queixo caiu. Senhor Carlos, eu Enian Libraó posso aceitar. Pode e vai. Meu neto precisa de um lar seguro.
E Vocan precisa recomian ar sem depender de ninguém copyright M. Ele me encarou com uma tristeza profunda. Meu filho destruiu seu futuro. Eu Enian Libraó posso consertar isso, mas posso garantir que Vocan e a Crianã tenham ânimo de dignidade. As lágrimas vieram, mas dessa vez Enian Libraó eram de dor. Eram de alávio. De gratidão Libraó. De esperança para foar. Obrigada, Sussurai. Daniel apertou minha Enian Libraó por baixo da mesa, reconfortante. Doutor Tavares fez a nota ANES. Vou preparar todos os documentos. Precisamos de assinaturas em Etian Copyright 15 dias. Uma última coisa, falei, reunindo coragem. Olhei para Rodrigo. Eu quero que Vocan faça a terapia. Regularment. E apresente comprovantes. Se Vocan quer ter algum papel na vida do nosso filho, precisa resolver seus problemas primeiro. Precisa virar um homem que ele possa admirar. Rodrigo abriu a boca, fechou. Entian Libraó, para minha surpresa, assentiu. Tudo bem. Eu aceito. Talvez houvesse esperança para ele. Talvez Enian Libraó era mais minha responsabilidade descobrir. Saamos do escritan sobrescrito 3 rio 1 hora depois. Tudo resolvido, assinado, testemunhado. Quando cheguei na Cauanada, o sol da tarde estava lindo. Setembro em San Libraó Paulo, ar fresco, possibilidades infinitas. Daniel me acompanhou at a copyright OTA 11. Vocan foi incrível lá dentro. Vocan que foi. Usa apareci. Vocan fez muito mais que isso. Vok lutu. E venceu. Ele hesitou. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Vocan tem medo de criar um filho sozinha? Pensei na minha Enian Libraé, que me criou sozinha, trabalhando em transempregos, nunca reclamando. Que me ensinou que dignidade Enian Libraó tem prean-ó. Que me mostrou que mulher forte Enian Libraó copyright é que aguenta tudo, copyright é que sabe quando ir embora. Tenho, admiti. Mas minha Enian Libraé conseguiu. E ela Enian Libraó tinha metade do que eu tenho agora. Eu vou conseguir também copyright M. Ele sorriu. Vai sim. E se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Etian copyright quando for trans da manhã Libra e eu entrar em trabalho de parto? Principalmente nessa hora. Rimos. Entrei no Teanchi, acenei para ele e pedi pro motorista ir para Vila Madalena. Meu apartamento. Meu lar. Meu recomião, ó. 2 meses depois, às 5 da manhã Libra de uma quinta-feira chuvosa, Miguel Santoro da Silva nasceu. Trans quilos e 200 gramas, 50 centímetros, olhos enormes e escuros que pareciam ver minha alma. Minha Enian Libraé chorou tanto que a enfermeira achou que ela estava passando mal. Beto tirou umas 50 fotos. Melissa trouxe Bauan ES que a equipe Enian Copyright Dica fez ela deixar lã fora. Carlos apareceu no fim da tarde, com um urso de pelância maior que o Beban e uma Expressan Libraó emocionada. Ele copyright lindo, sussurrou, olhando pro neto a travan copyright S do vidro do Beran Rio. Por mil, concordei, exausta mas feliz. E vai ser amado. Muito amado. Eu sei. Carlos me entregou um envelope. Pra Vocan. Abra depois. Quando ele foi embora, abri. Dentro, um Cartian Libraó simples. Obrigado por me dar a chance de ser o Avan que Enian Libraó fui pai. Conte comigo. Sempre. Carlos. E um cheque de R$ 50.000 para Comian Arapoupan a do Miguel. Chorei de novo. Ora News, dizia a enfermeira. Mas eu sabia que era mais que isso. Era o peso de meses de angústia finalmente saindo do corpo. Rodrigo pediu para visitar no dia seguinte. Autorizei, mas fiquei na sala o tempo todo. Ele segurou Miguel com cuidado, como se o Beban fosse quebrar, e chorou silenciosamente. Ele copyright perfeito, sussurrou. Promile. Lari, eu sinto muito. Por tudo. E não respondi. Porque desculpa Enian Libraó consertava nada. Essa superscript 3AA section, AES Futuras Importivem. Vocan pode ser um bom pai, falei. Se quiser. Se fizer o trabalho. Mas isso copyright com Vocan. Ele assentiu, devolveu Miguel para mim, e foi embora. Nunca saberemos se ele realmente mudou. Mas Enian Libraó era mais meu problema descobrir. Miguel Estian com 6 meses agora.
Rola pela sala, ri de tudo, tem os olhos do pai mas o sorriso da minha Emian Librae. O apartamento em Vila Madalena virou nosso refúgio, cheio de brinquedos, música infantil, bagunça organizada. Volte a estudar. Termino pedagogia semestre que vem. J.An. tenho proposta de este ano Gil numa escola incrível perto de casa. Rodrigo visita a cada 15 dias. Sempre pontual, sempre sã sobrescrito 3 brio, sempre trazendo comprovante de terapia. Ainda Enian Libraó confio totalmente nele, mas ele este ano tentando. Por mil comião ó. Carlos a copyright presena párrafo a constante. Almoan a com a gente todo domingo, enche Miguel de presentes, me trata como filha. O divã sobrescrito 3 rio dele saiu mans passado. Ele este ano namorando uma Emian copyright dica da idade dele, uma mulher gentil que faz ele rir. Dona Clã o dia tentou contato 2 vezes. Bloqueai. Alguns pontes precisam ficar queimadas. Fernanda me procurou nas redes sociais trans meses se conversamos longamente. Ela recuperou o dinheiro depois que Carlos descobriu o desvio. Este ano noiva de novo, feliz, e me agradeceu por explodir aquela farsa toda. Viramos amigas improva, vis. E eu? Estou bem. Cansada, porque Beban Enian Libraó dorme. Assustada, porque Seremian Librae copyright aterrorizante. Mas também copyright estou feliz. Inteira. Livre. Naquela igreja, quando joguei o buquã por cima do ombro, eu Enian Libraó sabia que estava jogando fora muito mais que flores. Estava jogando fora a versão Libraó de mim que achava que precisava de um homem para ser completa. Que aceitava migalhas com gratidão Libraó. Que tinha medo de fazer barulho. A mulher que saiu daquela igreja era diferente. Mais forte. Mais sabia. Mas eu. Ontem, arrumando as coisas do Miguel, achei uma foto do dia do quase casamento. Melissa tinha tirado dentro da sacristia, antes de tudo explodir. Eu estava linda no vestido branco, mas meus olhos estavam vazios. Tirei uma selfie nova. Cabelo bagunçado, sem maquiagem, com Miguel dormindo no meu colo. Meus olhos estavam brilhando. Postei as 2 no Instagram com a legenda: quase virei esposa. Virei Emian Librae, melhor escolha que J.An. fiz. 342 likes. 80 comenhã rios de mulheres compartilhando este sobrescrito 3 rias parecidas. De quase casamentos que viraram liberta de buquãs jogados fora. De recomiãos. E no meio dos comenhã rios, uma mensagem de uma desconhecida: obrigada por compartilhar. Teano um relacionamento parecido faz anos e tinha medo de sair. Vocan me deu coragem. Respondi: a coragem sempre esteve a An. Vocan san sobrescrito 3 precisava de permisan Libraó para usar. Aqui este An, Vocan merece mais. Vá buscar. Porque essa copyright a verdade que aprendi naquele altar, diante de 200 testemunhas. Amor PRAN sobrescrito 3 priu Enian Libraó copyright aguansmo. Promille sobrevivancia. E toda mulher merece Enian Libraó apenas sobreviver, mas florescer. Miguel mexeu no sono, apertou meu dedo com a Emian Libraozinha minúscula. Olhei para ele, esse milagre que veio do caos, e sorri. A gente vai ficar bem, meu amor, sussurrei. Sua Emian Librae copyright brava. Sua Emian Librae Enian Libraó desiste. E sua Emian Librae vai te ensinar que Vocan nunca precisa ser menos para caber na vida de ninguém copyright M. Lã fora, San Libraó Paulo acordava. Bucinas, voces, vida acontecendo. E dentro do meu apartamento quitado, com meu filho nos braços e meu futuro aberto, eu finalmente estava em casa. Enian Libraó a casa que Rodrigo prometeu. Enian Libraó a fanalha que o Santoro ofereceram. Mas a casa que eu construan. Com minhas PRAN sobrescrito 3 prias Emian Libros, minha PRAN sobrescrito 3 pria foran A, meu PRAN sobrescrito 3 prio Coraan Libraó. E essa, ninguém copyright M podia tirar de mim. Se essa estian sobrescrito 3 ria tocou Vocan, se Vocan J.An. passou por algo parecido ou conhece algum copyright M que precise ouvir isso, compartilhe. Comente sua estian sobrescrito 3 ria. Vamos criar uma corrente de mulheres que escolheram a si mesmas. Porque quando uma de Enian sobrescrito 3S se levanta, todas Enian sobrescrito 3S ficamos mais fortes. E se Vocan ficou etian copyright aqui, muito obrigada. Sua presença importa. Seu apoio importa.
Deixe seu like, se inscreva para mais Estian sobrescrito 3 rias reais de Supera An Libraó, e lembre-se, Vocan sempre merece a verdade. Sempre merece o melhor. Sempre. Nos vemos na PR An sobrescrito 3, Shima Estian sobrescrito 3 ria. Meus dedos